Queridos, nós temos enfrentado hoje, a gente tem vivenciado bastante dificuldades, queridos, com relação à ansiedade, com relação ao medo do futuro. A ansiedade é uma realidade que todos nós, ou a maioria de nós, enfrentamos. Essa insegurança, a incerteza, todos os dias nós somos bombardeados, queridos, por notícias, por situações, por ocasiões que realmente nos deixam apreensivos com relação ao futuro. E quando a gente vai pensar sobre o medo, queridos, muitos problemas na nossa vida derivam do medo. O medo, queridos, é justamente a falta de base, a falta de entendimento, a falta de compreensão, né, a falta de segurança para enfrentar aquilo que a gente tem que enfrentar. Normalmente Deus tem um hábito, né, queridos, de tirar o nosso chão, de puxar o nosso tapete, de sempre nos lembrar da dependência dEle, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E isso às vezes nos pega de surpresa em muitas ocasiões na vida. Mas, queridos, existe um segredo, existe um caminho para que você possa vencer a ansiedade, o medo do futuro, a agonia do que vai acontecer. Nós temos uma esperança, nós temos um Cristo, mas acima disso, queridos, nós temos ensinamentos bíblicos poderosos que podem nos conduzir por esses caminhos, né? Normalmente, quando a gente começa a apresentar um quadro de ansiedade e medo, é que a gente está desconectado daquilo que realmente Deus anseia para nós e aquilo que Deus talvez planejou para a vida de cada um de nós. Eu queria ler um texto nessa noite, para a gente entender um pouquinho o contexto dessa palavra que eu quero ministrar. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, do versículo 1 em diante, vamos ler esse texto. Mateus 4, do versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 4. A palavra do Senhor, ela diz assim: foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Queridos, esse texto, ele é bastante interessante, porque ele fala de um momento de transição na vida de Jesus. É lógico que Jesus era sabedor de tudo aquilo que o esperava. Jesus, ele estava muito ciente da sua missão, do seu chamado, do seu propósito. A Bíblia fala que quando as pessoas olhavam para Jesus, elas viam estampada no rosto dele que ele estava determinado a chegar a Jerusalém e cumprir aquilo que estava proposto. Irmão, Jesus nunca esteve equivocado com relação àquilo que ele queria, ao seu futuro, ao seu chamado. Mas a Bíblia também diz, queridos, que em um certo momento de oração, de intercessão, quando Jesus ele vislumbra tudo aquilo que ele iria passar, a Bíblia diz que Jesus chega a suar sangue, e ele faz uma oração, queridos, para Deus. Ele diz: olha, Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. E tem coisas que realmente, queridos, tem hora que a gente se assusta, se apavora, e talvez a oração do nosso coração para Deus seria essa: Deus, não me permita passar por isso. Tem muita coisa, queridos, que a gente pode prever, ou a gente entende que vai passar, mas tem muitas coisas que nos pegam de surpresa. Então Jesus continua dizendo: todavia, se não for possível, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa convicção, essa certeza
essa objetividade na vida de Jesus, isso tinha um caminho que foi construído. O texto que nós lemos, queridos, a Bíblia fala que Jesus, ele havia acabado de ser batizado. O que precede esse texto era o batismo de Jesus. Os céus se abrem, uma voz então audível, todos ouvem essa voz dizendo: Deus faz questão de apresentar Jesus ao mundo, seu Filho. E ele diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho nele prazer. Então a Bíblia diz que Jesus, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e naquele lugar ele foi tentado pelo diabo. Esse momento na vida de Jesus, ele era crucial para tudo aquilo que Jesus iria enfrentar dali para frente. E é muito comum, nos dias de hoje, a desesperança nos alcançar em algum momento da nossa vida. O desânimo, a descrença, a dúvida. Quem nunca acordou um dia de manhã pensando: puxa vida, será que vai dar certo? Como é que vai ser o futuro? Será que realmente eu vou conseguir? Será que eu estou no caminho certo? São tantas perguntas que a gente se faz, algumas com motivos, outras sem motivos, que são crises normais que todo mundo enfrenta. Mas o fato é que o medo, a insegurança, o futuro, às vezes se torna tão assustador para alguns de nós. E esse medo aponta muitas vezes, queridos, para uma incompreensão dos processos que a gente passa pela vida. O medo é fruto de uma incompreensão, de um caminho de Deus, de um processo de Deus. Jesus, ele estava a ponto de enfrentar o maior desafio que um homem poderia enfrentar na sua vida, queridos. O que Jesus suportou, homem nenhum poderia suportar. Eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus ele começa a se levantar como um rei, quando a notícia começa a se espalhar, uma mãe, querido, chega para Jesus e fala: olha, Senhor, quando o Senhor for rei, permita que um dos meus filhos sente à sua direita, o outro à sua esquerda. E Jesus então tenta explicar exatamente isso para aquela mulher. Não, talvez, querido, censurando o desejo ou o pedido daquela mulher, mas explicando o contexto que ele passaria. Jesus fala: olha, acaso seus filhos, eles têm condição de beber o cálice que eu tenho que beber? Então nós temos um homem aqui, queridos, que estava para enfrentar um desafio grande. Um homem que estava sendo preparado para vencer o medo, a insegurança, as incertezas. Eu não sei se você se lembra no momento da última ceia, queridos, quando Jesus pega o pão na mão. E as palavras que Jesus diria depois daquele pão, quando ele tomou o pão na mão, ele diria: olha, esse é o meu corpo que é dado por vós. Queridos, isso seria a autorização que todo o inferno que estava fora daquela sala esperando para pegar Jesus, queridos, para humilhá-lo, para submetê-lo a torturas e levá-lo ao Calvário. Então Jesus, ele tinha um motivo muito forte para fazer o que ele estava fazendo. Mas ele olha para os seus discípulos e o que ele vislumbra? O que ele vê? Homens corajosos, leais, fiéis? Não! Jesus vê negadores, traidores, desertores. Não havia ninguém ali, queridos, que realmente se destacasse nesse contexto. Então Jesus tinha que estar muito bem preparado para fazer o que ele tinha que fazer e enfrentar o seu futuro sem dar um passo atrás. O problema, queridos, não é o que o futuro guarda para nós. O problema é como nós chegamos nesses lugares. O problema, queridos, não é se o futuro é assustador ou não, se a dificuldade é grande ou não. O problema, queridos, são os processos que antecedem o futuro. É a maneira que eu lido com os lugares para onde Deus está tentando me levar, para onde Deus está tentando me forjar, para onde Deus está tentando me preparar. Veja bem, irmãos, quando Jesus está para enfrentar tudo isso, o Espírito Santo pega Jesus e leva para o deserto. Jesus estava a ponto de enfrentar esse desafio gigante. Era aquele momento, queridos, onde Jesus não iria usar a sua força, o seu poder, mas aquele era um lugar de renúncia, de entrega. E entregar é difícil, irmãos. Renunciar é difícil, abrir mão é difícil. Jesus está sendo treinado não para ganhar, mas para entregar tudo por um propósito maior. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, que muitas vezes, queridos, para ganhar é preciso estar disposto a perder. Talvez perder posições,
talvez perder situações que a gente conquistou com tanto esforço. Tem gente que tem muita força, muita coragem, mas tem pouco quebrantamento. Tem muito poder de conquista, luta, batalha, mas tem pouco poder de entrega. Essa encruzilhada costuma ser um cemitério de sonhos, queridos. Quando a gente endurece com Deus, Deus endurece com a gente. E tem muita gente medindo queda de braço com Deus. Então esse era um momento crucial na vida e no ministério de Jesus. Era o momento de romper limites. Era a hora de sair do comum, daquilo que todos podiam fazer, para o que somente Jesus poderia fazer. Irmãos, eu acho tão extraordinário a maneira que Jesus encarou o seu caminho, até chegar naquela cruz, até conquistar o que ele tinha que conquistar. Jesus, ele tinha um entendimento tão poderoso das coisas. Jesus era uma pessoa extraordinária. Ele curava os mortos, ele ressuscitava os mortos, curava os doentes, fazia os cegos enxergar, os surdos ouvir. Irmãos, e Jesus, ele pega e relativa todos esses milagres, e ele diz o seguinte: olha, tudo isso que eu estou fazendo, vocês também podem fazer. Sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes a gente pensa que está fazendo demais, e a gente não está fazendo mais que a obrigação. Muitas vezes a gente pensa que é a última Coca-Cola no deserto. Nossa, eu estou arrebentando, eu estou fazendo coisas que ninguém está fazendo. O que Jesus estava dizendo aqui: olha, isso tudo que eu estou fazendo, qualquer um de vocês podem fazer. Agora, tinha coisas, queridos, que só Jesus poderia fazer. Quando nós nos encontramos nessa encruzilhada de propósito e realização, queridos, muitas pessoas se perdem. Porque normalmente, para cruzar essa linha do comum para o extraordinário, do que todo mundo pode fazer para o que eu nasci para fazer, para cruzar essa linha, queridos, que eu entro no meu destino, normalmente eu vou ter que enfrentar lugares que eu não gosto de enfrentar. Eu vou ter que permitir que Deus me leve para lugares, enfrentamentos que normalmente eu não quero ir. Aquele deserto representava para Jesus a escola da emancipação emocional, do enfrentamento. Deus levou Jesus ali. Vai chegar um momento na história, querido, de todos nós, que Deus vai nos colocar frente a frente conosco mesmo. Esse com certeza será o momento da nossa maior batalha, queridos. Tudo que você já enfrentou na vida, tudo, seja dificuldade de qual natureza for, não se compara com o enfrentamento que nós temos quando nós temos que enfrentar a gente mesmo. Aqui nós vamos aprender que nossos limites nunca foram exteriores, não foram as pessoas, a igreja, o pastor que nos limitou a vida inteira. Jesus, ele faz questão de deixar bem evidente isso, irmãos. Ele chega no deserto, irmãos, e ali ele jejua 40 dias. Jesus está falando da prova do deserto. Não tem a ver com comida, com a falta de comida, com bebida, com a falta de bebida. A prova do deserto é o coração. No deserto, nesses lugares, talvez a gente vai aprender a lição mais importante. No deserto, a prova é o coração. As respostas que nunca foram dadas, o confronto com aquilo que ainda não foi resolvido, é o lugar de saber quem eu sou de verdade. É o lugar onde ninguém se esconde, irmãos. No deserto não tem mais a multidão para disfarçar. No deserto Deus não vai abrir os céus e ficar nos dando palavras toda hora. Na verdade, no deserto Deus espera que a gente abra o coração. Não fala mais do que os outros sabem de mim, mas do que eu preciso saber a respeito de mim. Irmãos, quanta gente sabe mais de nós do que nós mesmos? Quanta gente acredita mais em nós do que a gente mesmo? Quanta gente apostaria em nós o que a gente não apostaria nem a metade? Veja bem, deserto é um lugar difícil, irmãos. Ou você sai aprovado, ou você não sai. A nação inteira de Israel foi reprovada nessa prova. Eles morreram no deserto. Tem muita gente vencendo muitas batalhas, e às vezes em demonstrações incríveis de força, de destreza, de disposição. Às vezes a gente chega até a ficar com inveja,
mas tem perdido a maior batalha da sua vida, que é a batalha contra si mesmo. Irmãos, é difícil a gente abrir mão de alguns valores que a gente tem, de algumas verdades que são as nossas verdades. Não são as verdades de todo mundo, são as nossas, as que eu construí. Como é difícil muitas vezes Deus falar conosco a respeito de coisas que a gente não quer ouvir. Como é difícil romper estruturas. Como é difícil, queridos, abrir mão de coisas. Então começa o processo da tentação. Jesus estava no lugar certo, levado pela pessoa certa, e chega o tentador certo, Satanás. E o que o diabo faz então? Para tentar impedir Jesus de irromper naquilo que Deus havia preparado para ele. O diabo tenta colocar uma dúvida no coração de Jesus. Olha o que ele diz: se tu és o Filho de Deus. Parece redundante, queridos, porque há 40 dias atrás Deus havia dito isso em alto e bom som: este é o meu Filho amado. Mas agora o diabo vem de novo, tentando Jesus, e diz: olha, você é o Filho de Deus. Satanás insiste nessa tecla: você realmente tem certeza que é o Filho de Deus? E tem hora, queridos, apesar da gente ser cristão, estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, nós vamos ser questionados, porque algumas situações vão nos pegar de surpresa. Algumas situações vão nos afrontar e vão dar a impressão, queridos, que nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas. Jesus estava no meio do deserto. Imagina o diabo na mente de Jesus: olha, você está nesse deserto sozinho. Que pai faz isso com um filho? Olha ao seu redor, não tem nada. Deus te ama mesmo. Te deixou aqui sem comida, você tem certeza? A vitimização muitas vezes tem prostrado pessoas nesse lugar da prova. E aí eu começo a reclamar e falar. Sabe aquelas vozes que às vezes surgem nos nossos ouvidos? Olha para essa doença. Você é tão certinho. Olha o que está acontecendo, não está acontecendo nada. Cadê os resultados? Você vai insistir em amar esse Deus? Você apostou tudo nesse ministério. Quantos anos? Olha agora um monte de gente na sua frente. Ele é mesmo seu pai? Você começou, ou nem começou, e já foi abandonado. Você quer levar isso adiante? Queridos, a dúvida é uma das maiores provas que nós enfrentamos na nossa vida. Como é difícil. Tem dia, queridos, a gente conviver com as incertezas, a gente se apegar em alguma coisa. As nossas maiores dúvidas virão nesses momentos onde Deus vai nos levar a romper limites, a viver novas histórias, a entrar em outros lugares, a encontrar o nosso destino. Irmãos, escute o que eu estou te falando. Toda vez que você estiver na rota do seu destino em Deus, dúvidas e questionamentos vão surgir no seu coração. Vão acontecer circunstâncias que vão tentar te intimidar. Aqui nós temos que romper com muita coisa que nós não lidamos lá atrás. É aqui que vamos enfrentar os nossos medos, as nossas crenças limitantes. Irmãos, a dúvida tem separado quantos casais? Pessoas que são tomadas pela dúvida, elas não conseguem se entregar totalmente, elas têm medo de se comprometer com alguma coisa. Deixa a sua mulher achar uma mensagem esquisita no seu celular. Acabou a sua vida pro resto da vida. A dúvida, Deus, enquanto ela não quebrar aquele celular, ela não vai ter sossego. A dúvida faz com que eu não me entregue totalmente ao que eu acredito. A dúvida separa ministérios. Quantas pessoas não conseguem romper esse limite? Sempre no momento da entrega, do compromisso, de dar o passo a mais, essa pessoa volta atrás. Irmãos, qual que é a dúvida que você tem com relação ao seu futuro? Qual que é o medo? Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Eu queria conversar com você sobre os seus temores. Quais são os seus fantasmas? Apesar de a gente
professar uma fé extraordinária e da gente se reunir todos os dias, queridos. Alguns fantasmas ainda permeiam o nosso coração. Algumas incertezas ainda permeiam o nosso coração. Irmãos, não tem como você se livrar das incertezas. Talvez a gente está fazendo a oração errada, dizendo: Deus, tira do meu coração essa incerteza e esse medo. Irmãos, isso não tem como, porque se Deus tirar uma, vai aparecer 20. O que você precisa entender é que Deus quer nos preparar para que a gente passe pelas incertezas com uma certeza tão maior do que a incerteza, que a incerteza vai desaparecer. É crescimento, é entendimento, irmãos, é embasamento na palavra. Irmãos, a gente precisa parar de ser raso, leviano no nosso relacionamento com Deus, porque senão a gente não vai suportar. Nós estamos debaixo de uma pesada carga emocional, de uma batalha espiritual terrível. Nós não temos ideia, queridos, para onde esse mundo vai apontar. Todo dia uma surpresa diferente. Todo dia, irmãos, o pecado é relativado. Todo dia, irmãos, o que era absurdo se torna comum. A gente não sabe mais para onde olhar. A gente não sabe mais com quem falar. Irmãos, não tem mais cabimento a gente viver nesse mundo se a gente não tiver certezas absolutas construídas dentro do nosso coração. Então não pense você que a sua esperança vai vir de fora para dentro, Deus mudando todas as estruturas para te trazer garantias. Não, a sua esperança vai vir de dentro para fora, Deus te levando a processos que vai consolidar verdades na sua vida e no seu coração, que serão inabaláveis. Ninguém vai poder tirar isso de você. Jesus olha no olho de Satanás e fala: rapaz, eu não tenho dúvida, porque ele acabou de falar que eu sou filho dele. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E não importa se Deus não está falando agora, porque se você ler o texto, você vai descobrir, queridos, que naquele deserto, Jesus não ouve a voz de Deus. Ele ouviu antes de chegar ali. Mas no meio daquela batalha Deus não fala mais nada. Jesus estava com a voz que ele ouviu lá atrás, mas ele não negocia. O problema, queridos, é que no meio da batalha a gente se perde nas vozes que a gente está ouvindo. E essas vozes às vezes têm o poder de nos seduzir e fazer com que a gente se mova para lugares que Deus não nos mandou mover. O que tem de gente comendo pedra disfarçado de pão, queridos, não é brincadeira. Tem gosto de pão, tem jeito de pão, tem cor de pão, mas é pedra. O diabo falou isso para Jesus: não espere os anjos te servir, não. Faz você mesmo, com a sua força, transforma essa pedra em pão. Irmãos, não se mova da sua convicção. A dúvida é uma das maiores evidências de orfandade na vida de uma pessoa. O órfão sempre faz conta. Você lembra do irmão do filho pródigo? O pai deu tudo o que tinha para ele. Ele olhou para o pai e disse: o senhor nunca me deu nada. O órfão é aquele que tem tudo e não tem nada. É aquele que recebeu tudo e não tem nada. Pessoas assim, queridos, são focadas no que elas pensam que não têm e não usufruem daquilo que ela tem. O medo e a ansiedade, que eles têm roubado quanta paz no nosso coração. Tem pessoas que não conseguem vivenciar hoje, preocupadas com amanhã. Tem pessoas que não conseguem, queridos, usufruir do hoje, porque estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Isso é uma orfandade, queridos. Isso são pessoas que estão fugindo da prova há muito tempo. Pessoas assim nunca vão conseguir se alegrar com o sucesso do outro, porque ela vai pensar na cabeça dela: quem merecia estar tendo esse sucesso sou eu. Mas, irmãos, sucesso no reino de Deus é fruto de processos bem-sucedidos na nossa vida. Elas nunca vão conseguir dizer: vocês farão obras maiores do que as minhas. São egoístas, centralizadoras, medíocres. Muitas pessoas estão presas à estrutura da dúvida. Sabe por que muita gente ainda não abandonou o que precisa abandonar? Porque ainda tem dúvida. Será que vale a pena?
Será que eu me entrego totalmente? Será que é hora de tomar esse posicionamento? Por isso não se entregou totalmente ao seu sonho, porque tem dúvida. Por esse motivo tem muita gente, queridos, em luta. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Deus quer nos fazer romper com essa mentalidade de órfão, de dúvida, irmãos. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. É uma caminhada firme. Ainda que eu não possa vislumbrar todas as coisas, mas eu não estou, queridos, focado no que eu vejo, no que eu não vejo. Eu estou focado naquele que prometeu. É aqui que vamos crer que nós temos um Pai, que nós temos uma palavra e que caminhamos debaixo de uma palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Independente das circunstâncias, ainda que você não veja e não perceba, ainda que seja só deserto, não tenha água, não tenha comida, mas Deus está lá. O fato de você não vê-lo em alguns momentos da sua vida não quer dizer que Ele te abandonou. Muito pelo contrário, Ele está te fazendo maior do que você é. Tem pessoas, queridos, que disseram para Deus: já faz tanto tempo, Senhor, e eu não estou vendo nada acontecer. Será que foi o Senhor mesmo que falou comigo? Será que é isso mesmo? Me dá uma palavra, um sinal, fala comigo. Talvez você está enfrentando um desses lugares, e eu quero te dar um conselho: ainda que esse lugar seja árido, ainda que você não veja nada, vença esse limite que sempre te impediu de romper. Permaneça. Diga para a dúvida nessa noite: meu nome é perseverança, e dessa luta eu não arredo o meu pé. Nós precisamos dar uma resposta para as nossas emoções. Eu acho interessante, queridos, que quando o diabo viu que não poderia derrubar Jesus naquele local que o Espírito Santo havia colocado Jesus, irmãos, entenda uma coisa em nome de Jesus: não é o lugar que você está que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é quem te levou a esse lugar. Você pode estar no melhor lugar do mundo, mas com os seus maiores problemas. Você pode almejar lugares, queridos, que Deus não está te levando a esses lugares, e essas conquistas não vão significar nada na sua vida, vão ser problemas para você. Assim como você pode estar em lugares difíceis, tortuosos, lugares áridos, mas se o Espírito te conduziu para esses lugares, esse é o lugar da sua maior autoridade. E não importa a escassez do momento, o que te cerca ao redor, querido. Se Deus te levou ali, escute o que eu estou te falando, Ele vai te servir no final da história. É uma questão de tempo, e o seu socorro virá. O problema, queridos, é que a gente não discerne essas batalhas e a intensidade dessas batalhas, e a gente morde uma isca de Satanás. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Quando o diabo viu que não ia derrubar Jesus naquele deserto, ele transportou Jesus do deserto para o pináculo do templo. Ele tirou Jesus de onde o Espírito havia colocado. Sabe onde que ele pôs Jesus? No topo da igreja. Irmãos, quanta gente em nome de Deus está abandonando Deus? Quanta gente está arrumando palavra de Deus para fugir de Deus, para fugir do lugar que Deus colocou? Quanta gente em nome de Deus está fazendo as piores bobagens da sua vida, em nome do sucesso rápido, em nome de lugares, Deus, que Deus não tinha para ela, irmãos, mas ela almejou tanto no coração, e ela se moveu para aqueles lugares. Viva confortavelmente no lugar que o Espírito Santo de Deus está te colocando. Encontre um caminho de vitória aí, irmãos. Não ambicione lugares que Deus não tem para você. Não ambicione lugares que Deus não quer te levar. Não ambicione fugir de uma batalha, queridos. Porque o diferencial dessa batalha que a gente está enfrentando é que nós temos um Deus e um Cristo. É muito melhor estar no deserto que Deus te colocou do que no deserto que você criou. Quantos têm fugido do deserto, irmãos, e entrado num deserto muito pior? O diabo entendeu isso e falou: vou tirar Jesus daqui, vou colocar no pináculo do templo, vou desestruturar o que o Espírito Santo estruturou, vou desconstruir o que o Espírito Santo
construiu. Queridos, eu conheço tantas pessoas que têm mordido essas iscas de Satanás. A religiosidade é uma arma poderosa de Satanás. As pessoas se omitem em nome de Deus. As pessoas, algumas estão feridas com Deus. Muita gente fica fraca demais. Elas almejam os púlpitos, os altares, os lugares altos, os pináculos do templo, o sucesso a qualquer preço, e se matam por isso. Escute o que eu vou te dizer. O sucesso sem crescimento emocional, sem emancipação, sem proposta, o crescimento sem jejum, sem entrega, não tem nada a ver com o seu propósito. Não tem nada a ver com o amor, com o que representa a graça de Deus. Irmãos, eu preciso entender que os processos são extremamente importantes na minha vida. Não saia do lugar que o Espírito Santo te colocou. De novo, a Bíblia diz que o diabo pegou Jesus e o transportou para um alto monte e mostrou para ele toda a glória do mundo. Falou: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O que tem tentado te atrair para ser um paliativo para você enfrentar o seu futuro e os seus medos? O que tem tentado, irmãos, te tirar da sua posição? Quando a gente para pensar, queridos, aparecem caminhos fáceis todo dia na nossa vida. Eu quero te falar uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Não se submeta mais a determinadas coisas por conta do seu medo e da sua insegurança. Não se submeta. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu enfrentei uma das piores crises da minha vida, queridos. E o casamento é um lugar de crises. É o que mais nos aproxima da nossa infância, da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. O casamento é um lugar de crise, é um lugar difícil. E eu me lembro que eu estava enfrentando uma dessas crises no meu coração, e eu precisava achar um culpado. Eu precisava jogar essa conta para alguém pagar, e eu olhei para minha esposa e falei: vai tu mesmo. Eu já estava meio encrencado com ela, irmãos, porque ela tinha lido a Bíblia no ano passado, naquele ano passado, 12 vezes, uma vez por mês. Ela acordava todo dia 5 horas da manhã para orar, irmãos. E eu comecei a ficar chateado com isso. Eu falei: rapaz, essa mulher está me deixando para trás há muito tempo. E eu estava caçando um pecado, uma coisa ruim para me jogar na cara dela, irmãos. Ela tinha que ter um pecado. E quando eu entrei em crise, eu falei: rapaz, esse é o momento de eu despejar toda a minha frustração em cima dessa criatura. E eu me lembro que eu cheguei para ela e falei: meu bem, você precisa mudar a sua vida, porque está ficando difícil conviver do seu lado. E ela olhou para mim gentilmente e disse: é mesmo, meu bem? O que eu preciso mudar? Eu falei: eu não sei ainda, mas eu vou fazer uma lista e vou te trazer. E eu lembro que eu fui pensar, irmãos, e fiz uma listinha de 14 itens e apresentei para ela, e ela olhou e falou: isso tudo? Eu falei: eu esqueci umas coisinhas, mas mais ou menos por aí. E ela então falou: tá bom, eu vou me esforçar para mudar. Eu lembro que ela começou um processo de construção, de mudança, irmãos. E a minha mulher é muito determinada, muito focada. Só que a minha crise foi só aumentando. E junto com a crise, a cobrança. E eu percebi, queridos, não naquele dia, mas hoje eu percebo que eu fui colocando a minha esposa numa posição, queridos, que ela não tinha condição de estar. Eu fui levantando tanto as expectativas, queridos, que ela não tinha condição de responder. E eu me lembro que num dia eu cheguei em casa, ela estava no quarto de oração chorando demais. Eu entrei e ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei: por que você está chorando tanto, meu bem? Ela falou: olha, Maurício, eu descobri uma coisa hoje, que o que você está procurando em mim, você só vai encontrar em Deus. E eu falei: e é por isso que você está chorando tanto? Ela falou: não, eu estou chorando tanto, meu bem, porque se você está procurando em mim, você já perdeu o caminho de Deus há muito tempo. Irmãos, aquilo me chocou de tal maneira, e eu falei: puxa vida. Irmãos, quantas vezes a gente tenta dar uma resposta que a gente não tem por causa do medo do futuro? Quantas pessoas estão tomando decisões absurdas por causa do medo do futuro? Medo de perder, de ser abandonado, de ser trocado, medo. As inseguranças da vida.
Eu conheço, queridos, eu tenho pregado em alguns encontros de casais, e eu conheço mulheres que têm se submetido a absurdos por conta, queridos, do medo do futuro. E escute o que eu vou te falar. O que vai garantir o seu futuro não é a sua performance, mas é a maneira que você lida com os caminhos que Deus tem te dado. É a sua firmeza de não negociar princípios e valores, de não ceder à tentação, de não se afastar do lugar onde Deus te colocou. Não negocie, queridos, princípios e verdades na sua vida por ninguém. Não faça isso. Não abra mão das suas convicções em Deus. Não mude aquilo que Deus não te pediu para mudar. Lógico, todos nós estamos em evolução. Mas tem pessoas, queridos, que são tomadas por um senso de insegurança. E elas começam a se transformar em alguma coisa que Deus não pediu para que elas se transformassem. E é interessante que no final desses processos, essas pessoas sempre escutam aquela voz: você não é mais a pessoa com quem eu me casei, você mudou demais. E aí são substituídas. O que a gente está tentando fazer para tentar lidar com o medo que a gente tem das coisas que estão por vir? São tantas lutas, são tantos caminhos paralelos, são tantas oportunidades que batem a nossa porta todo dia, querido, tentando fazer com que a gente transforme pedra em pão. É tanta gente tentando nos seduzir com caminhos paralelos, nos tirando dos desertos. Irmãos, cuidado. Cuidado com quem você ouve conselho. Cuidado com quem você busca a palavra, porque tem pessoas que vão tentar te tirar de lugares que foi Deus que te colocou. Agora entenda uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Quando eu estava estudando sobre o povo de Israel, queridos, e aquela saga do deserto, uma coisa que me impressionou, queridos, foi quando Moisés chegou, foi mandado por Deus para ir a Faraó para tirar o povo do Egito. A Bíblia diz que Moisés olhou para Deus e falou: Deus, eu vou, mas eu tenho uma condição. O Senhor tem que ir comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé. Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, eu irei com você. Diga que o eu sou te enviou, eu vou estar lá com você. Moisés chega então, tem todo o processo do Egito. A gente sabe a história de Faraó, e Moisés então começa a conduzir aquele povo pelo deserto. Queridos, a viagem do Egito até a terra prometida demorou em média de 5, 6 anos. Mas quando a gente lê o livro de Deuteronômio, queridos, a Bíblia diz, Jesus dizendo o seguinte: e verão como eu os guiei durante 40 anos no deserto. Ou seja, a Bíblia está dizendo que eles demoraram mais ou menos 5, 6 anos para chegar às margens de Canaã, foram reprovados, não entraram em Canaã, e agora eles começam a andar em círculos no deserto. Mais de 30 anos andando em círculo. E eu fiquei pensando comigo, por que Deus, quando eles decidiram não entrar no deserto, Deus olhou para Moisés e falou: Moisés, eu já vim com você até aqui, acabou o meu compromisso, eu não vou ficar rodando igual galinha tonta no deserto. Agora, Deus não abandonou aquele povo. Mesmo eles não entrando na terra prometida, Deus estava com ele durante aqueles 40 anos que eles peregrinaram naquele deserto. E isso me assusta, irmãos. Sabe por que me assusta? Porque foram 40 anos Deus no meio do povo e eles não entraram na terra prometida. Deus estava com eles, mas eles não entraram na terra prometida. Deus não os abandonou um dia sequer, uma noite sequer, mas eles não entraram na terra prometida. 40 anos. O deserto de Jesus durou em torno de 40 e poucos dias. O deserto do povo de Israel durou 40 anos. Jesus atravessou o deserto praticamente sozinho. E aquele povo estava na presença de Deus e não entrou na terra prometida. É bom a gente ter uma carteirinha do Conselho de Pastores. Mandar fazer o negócio lá. É bom a gente ter uma carteira, um cartão de membro. Mas nada disso, queridos, vai garantir o nosso futuro se a gente não passar pelas provas que Deus tem proposto. Quando a Bíblia fala que nós temos que ser como criança,
Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, principalmente o Israel. Ele era um toquinho de gente. Quando ele começou a andar, eu pegava o Israel pela mão, e a gente saía andando, e ele simplesmente me acompanhava. E ele iria para onde eu conduzisse, sem questionar e nem perguntar. O problema, queridos, é que em determinados momentos a gente larga da mão de Deus e não quer chegar onde Deus quer nos levar. A gente não quer deixar Deus nos conduzir aos lugares que Ele precisa nos conduzir. E isso tem feito de nós pessoas fracas e vulneráveis ao nosso futuro e aos nossos medos. Se você quiser ser uma pessoa, queridos, que não vai se dobrar a ansiedade, o medo exacerbado, você precisa se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa aprender a dar a mão para Deus e falar: Deus, me conduz para onde o Senhor quer me levar. De outra forma, queridos, nós vamos fazer parte de uma grande multidão que está tomando suco de omeprazol todo dia para poder sobreviver. Pessoas compulsivas que compram, gastam, se endividam porque não dão conta de lidar com o que vem depois. Pessoas que vivem debaixo de medo, de opressão, de inseguranças. Pessoas que acordam todo dia acreditando que aquele pode ser o pior dia da sua vida. Pessoas que acreditam em diagnósticos que vêm da boca de Satanás e seus demônios. Pessoas, queridos, agnósticas, que são guiadas por crenças limitantes que as impedem todos os dias de caminhar e chegar até onde Deus quer levar. Você quer ser um vitorioso? Você quer vencer o seu medo? Você quer vencer a ansiedade? Comece se submetendo aos processos que Deus tem estabelecido na sua vida. Pare de reclamar. Sabe o que fez toda a diferença na vida de Jesus? Ele não tinha um bom discurso, ele não tinha uma frase de efeito, ele tinha a palavra de Deus gravada no seu coração. E nos momentos de maior dificuldade, queridos, a resposta de Jesus foi essa: mas está escrito, está escrito. Nós carregamos muito mais, queridos, os nossos artifícios do que a palavra que Deus colocou no nosso coração. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que a gente possa se levantar e que a gente possa ser um diferencial, um referencial nesse mundo para as pessoas que estão sendo sucumbidas pela ansiedade e pelo medo. Que nós possamos nos submeter aos processos do Espírito Santo. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos agora por um minuto. Não deixe a ansiedade de ir embora tomar conta do seu coração. Queridos, eu queria que você pensasse um pouquinho nessa noite. Talvez você tenha sido sondado por esses espíritos que têm tentado roubar a sua paz. Eu, sinceramente, queridos, eu posso estar muito equivocado, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui nessa noite, queridos, convivem com algumas incertezas, convivem com alguns medos, queridos. Eu não quero falar isso de uma forma geral, mas eu sei que tem pessoas que já há anos servem a Cristo, queridos, mas de vez em quando uma ideia que aparentemente, se ela contasse para outra pessoa, parecia absurda, mas é um medo que ela carrega dentro do coração, é uma incerteza, e isso às vezes faz com que a gente perca a nossa paz, com que a gente tome decisões que a gente não quer tomar, e aquilo que eu falei, com que a gente se submeta a processos que a gente não precisa se submeter. Talvez você veio para esse culto dessa noite dessa maneira, e eu queria orar por você nessa noite. Se você tem vivenciado ou experimentado esse tipo de situação, queridos, saia do seu lugar em nome de Jesus, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Não tenha medo, não se preocupe com o que os outros vão pensar, os outros vão dizer. Simplesmente saia do seu lugar, queridos. Você não precisa continuar sendo escravo dessas situações. Eu sei que muitas vezes, por mais que a gente fale que o nosso futuro está na mão de Deus, queridos, é difícil para a gente acreditar nisso em alguns momentos.
Por mais que a gente tente colocar uma frase para afirmar a nossa confiança, tem hora que isso é difícil. É só Deus, queridos, que pode alcançar esses lugares e essas incertezas do nosso coração. Mas fique tranquilo. O que falta é simplesmente você entender e se submeter ao processo. Deixa Deus pegar nas suas mãos. Deixa Ele te conduzir, queridos. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, queridos. Mas muitas vezes não é Deus que se arrepende, somos nós que não nos arrependemos. A gente precisa parar de fugir dos desertos. Deserto não é um lugar ruim, queridos. Só é ruim quando eu saio do deserto antes da hora, despreparado, porque aí eu estou criando um deserto ruim para mim. Fale com Deus nessa noite, queridos. Volte para o lugar que você deveria ter voltado, para a posição que Deus ainda não mandou você sair. Reconquiste esses lugares. Reconquiste esses territórios na sua alma, queridos. E você vai ver que daqui a pouco os anjos virão e vão te servir, queridos. E vão te preparar para algo grande e extraordinário. Não se preocupem em abrir caminhos, porque o caminho já está aberto. Esse não é o seu papel. Forçar situações, criar situações. Esse não é o seu papel. Não se preocupe como isso se fará, qual vai ser a maneira que isso vai acontecer. Queridos, isso já aconteceu. O que falta é o treinamento necessário para que quando você chegar lá de novo, você não tenha que voltar para o deserto de novo, porque isso é desgastante. Senhor, nessa noite nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece os nossos medos e temores, nossas inseguranças, nossas maiores incertezas, o Senhor conhece. O Senhor sabe, Senhor, como nós nos levantamos todos os dias. O Senhor sabe o que acelera, Senhor, o nosso coração. O Senhor sabe o que desacelera o nosso coração. Pai, eu oro nessa noite para que uma compreensão nítida do Senhor, uma revelação dessa palavra venha sobre os nossos corações. Que a gente saia dessa noite, Senhor, com uma perspectiva, não, Senhor, daquilo que o Senhor vai ou não fazer, mas daquilo que eu preciso fazer nesse momento. Talvez, Senhor, alguns de nós estão comendo pedra disfarçada de pão. Talvez alguns de nós, Deus até negociou algumas coisas nesse processo, Senhor. Nos perdoe em nome de Jesus, porque nos apegamos a estas coisas, acreditando de alguma maneira que elas poderiam nos trazer esperança, Senhor. Tentamos antecipar o processo. Tentamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas é interessante que parece que sempre o Senhor nos leva de novo para o mesmo lugar. Pai, eu oro por cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Que ninguém mais, Senhor, viva à sombra do medo, subjugados por mentiras. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ordenar a esses espíritos malignos que têm soprado mentiras nos ouvidos das pessoas. Em nome de Jesus, nós te amarramos agora e te amordaçamos. Cale a sua boca e vá para onde o Senhor Jesus determinar. Toda mensagem de morte, de desesperança, toda proposta de burlar o sistema, de encontrar caminhos paralelos, toda mentira sedutora, atraente, nós agora, Senhor, desarticulamos em nome de Jesus. Todo projeto do inferno, toda tentativa, Senhor, de nos arrebatar, de nos tirar, nós agora frustramos em nome de Jesus. Senhor, nós retomamos agora o nosso posicionamento. Nós agora, Senhor, resistimos a toda mentira de Satanás, a toda acusação, a toda tentativa de Satanás, Deus, de questionar a nossa fé,
de questionar o nosso Deus. Nós resistimos agora, em nome de Jesus. E nós nos apegamos à verdade, que é Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Vem ser a verdade, Senhor. Vem ser o caminho. Vem ser vida, Senhor, no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. E assim cremos, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, meu querido. Louvado seja Deus.